Deus pode te dar coisas esse ano que Ele não prometeu a você, mas aos seus antepassados. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Convergência Podcast e hoje a gente vai dar uma passeada pelo Pentateuco, especificamente pelo livro de Deuteronômio. A gente vai olhar para alguns versículos e para alguns capítulos que embasam essa afirmação que eu fiz para você agora. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra, por favor, em Deuteronômio capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8, que diz: O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e dirijam-se à região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefalá, no Neguebre e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos descendentes dele. Meu amigo, quando eu olho esse texto, eu me sinto particularmente animado, porque eu acredito que essa promessa é para nós também. Quando ele diz, chegou a hora, é o momento de você tomar posse da terra, vocês já ficaram um tempo demais no deserto, mas eu acho interessante quando a gente observa esse texto e se dá conta de que essa promessa não tinha sido feita a eles, àquela população, aquele povo que estava vivendo naquele momento. Essa promessa tinha sido feita a Abraão, a Isaque, a Jacó. Essa promessa tinha sido sustentada anos depois por José. O povo tinha passado 400 anos no Egito. Depois, o povo que sai do Egito, a geração que sai do Egito, passa 40 anos no deserto e por conta de uma situação que ocorreu quando Deus mandou que eles olhassem a terra prometida, e você lembra dos 12 espias, só Josué e Caleb trouxeram boas notícias. Deus falou, então ninguém dessa geração vai entrar, e aí passaram-se 40 anos, o povo todo morreu no deserto, até que agora uma nova descendência, um novo povo, ele recebe a promessa. Deus vira para esse povo e fala, olha, chegou o momento, vocês vão entrar na terra que eu prometi aos seus antepassados, e isso me traz ânimo ao coração, porque eu entendo que na nossa vida a mesma coisa acontece. Pode ser que nesse exato momento, pode ser que nesse dia, Deus traga sobre a sua vida bênçãos que Ele não prometeu literalmente a você, promessas sejam cumpridas que não foram feitas a você, mas foram feitas aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós, tataravós, porque a nossa fé é uma fé geracional. O nosso Deus é um Deus que não está limitado ao tempo e à matéria. As nossas orações são colhidas por Deus e elas são muitas vezes derramadas na Bíblia como um incenso. Lembre-se do texto de Apocalipse, quando a oração dos santos algumas vezes é derramada na presença do Senhor e elas enchem o templo, quer dizer, elas estão colhidas, elas estão guardadas e no devido tempo Deus traz as respostas. Então, meu irmão, pode ser que hoje, pode ser que nesse dia que você está vivendo, Deus vá trazer sobre a sua vida respostas. Deus vai cumprir promessas que Ele não necessariamente fez a você, mas que Ele fez aos seus ascendentes, que Ele fez a sua família, aos seus pais, aos seus avós. A nossa fé, meus irmãos, é uma fé geracional. A nossa fé não tem a ver simplesmente aquilo que acontece com a nossa vida, com aquilo que acontece com a gente nesse exato momento. Nosso Deus é um Deus imortal, é um Deus atemporal. Então, muitas vezes Ele traz sobre a nossa existência bênçãos, promessas
que haviam sido feitas para outras pessoas em outros momentos. É por isso que muitas vezes, quando ele vai falar com o povo, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Eu vou fazer isso para vocês porque eu prometi para eles. Em outros momentos ele fala assim: eu vou fazer isso para você por conta do meu amor pelo meu servo Davi, porque eu disse que jamais a coroa ia se afastar da casa de Davi, nem da descendência de Davi. Entende, meu irmão? Então se anime, porque aquilo que nós vivemos hoje não tem a ver só com a gente, tem a ver com uma corrente, tem a ver com promessas que foram feitas no passado, tem a ver com pessoas que se colocaram na brecha, que oraram pela sua vida, que intercederam pela sua vida, que viram pela fé antes aquilo que você seria, aquilo que você faria e decidiram investir em você em oração. E agora você está colhendo os resultados disso, porque alguém semeou de joelho pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Nem tudo é sobre nós. O que você faria, meu irmão? Como que você reagiria? Como que você tomaria posse dessa promessa? Aquele povo tinha passado 40 anos no deserto, pelo menos. Eles ouviram a voz de Deus, eles viram milagres, eles seguiram o direcionamento do Senhor através da nuvem. Todas as vezes que a nuvem se colocava em movimento, eles seguiam a nuvem. Todas as vezes que a nuvem parava, eles desmontavam o acampamento e eles ficavam até que ela se movesse novamente. Eles receberam diretamente das mãos do Senhor tudo que eles precisavam. Diz o texto bíblico que eles receberam pão, eles receberam carne, as roupas deles não se rasgaram, as sandálias não se desgastaram. Isso está em Deuteronômio também, no capítulo 29, versículo 5. Mas olha que incoerente, assim, olha que paradoxal. Eles estavam no deserto numa situação de completa vulnerabilidade. Eles estavam no deserto sem um exército, sem equipamento militar, sem qualquer barreira de proteção entre eles e os demais povos das regiões circunvizinhas. Mas todos que ousaram se colocar contra o povo de Israel nessa situação de total vulnerabilidade, enfrentaram o próprio Deus, porque Deus se opunha contra eles. Eles entravam em guerra contra Deus quando entravam em guerra contra Israel, quando eles não tinham para onde ir, como se esconder dos povos que muitas vezes desciam das regiões montanhosas. Deus cegava os seus inimigos, Deus escondia o povo para que eles não pudessem ver. Quando eles estavam desprotegidos em campo aberto, Deus, o próprio Deus, gente, se colocava como uma barreira entre o povo de Israel e os demais povos. Mas Deus vira para esse povo e diz: agora chegou a hora, vocês finalmente vão tomar posse da terra prometida, vocês vão morar em cidades, vocês vão ter as suas próprias casas, as suas próprias cisternas, as suas próprias plantações. Eles cresceram e por isso estava na hora de experimentar Deus de outras maneiras. Estava na hora de viver a vida com Deus de uma outra forma. O tempo que eles tinham experimentado com o Senhor tinha sido bom, tinha moldado eles para esse momento, mas era o momento de experimentar aquilo que Deus pode fazer em outras situações também. E aí o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, diz que o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram,
com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Era hora de soltar a mão do filho, era hora de deixar com que esse menino tivesse as suas próprias experiências, na esperança de que tudo aquilo que eles tinham vivido juntos no deserto tivesse moldado o coração deles e ganhado o coração deles. Sabe, agora, Deus não ia dar para eles qualquer coisa, Deus não ia dar para eles uma cidade para que eles começassem do nada. Eles iam receber uma cidade já pronta. Eles iam receber casas já preparadas para que eles habitassem, com as despensas cheias. Isso é o que Deus pode fazer por você. É sobre isso que eu falo quando eu estou me referindo à promessa, meu irmão. Deus tem coisas sobrenaturais, espetaculares para dar para os seus filhos. E isso não depende necessariamente daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente está fazendo agora, porque Ele pode simplesmente estar respondendo orações do passado. Como eu já disse para você, o propósito de Deus não era o sofrimento no deserto. Ok, eles viram a mão de Deus atuando sobre a vida deles de forma poderosa, mas Deus tinha algo mais, Deus tinha algo para um novo tempo. Foi bom passar por ele, foi bom viver essas experiências escondidas nos braços do Pai, mas Deus tinha cidades, Deus tinha uma nação para construir. Dá até um certo saudosismo, né? Quando a gente olha para essa história e pensa dessa forma, ver como Deus cuidou do povo de uma maneira tão gentil, tão atenta, mas o Senhor está dizendo para eles que chegou um novo tempo, que chegou um novo momento. E Deus diz para eles, olha, vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês, até porque se eu não for com vocês, vocês não vão dar conta de tomar posse dessa nova terra. Até porque se eu não lutar por vocês, se eu não continuar lutando por vocês, vocês não vão conseguir se apossar desse território. Sabe, eu ouso dizer, meus irmãos, que a gente só está preparado para tomar posse da nova terra, para ocupar outras posições, quando a gente se sente incapaz delas, quando a gente tem medo de estar fazendo o movimento correto, quando a gente questiona as intenções do nosso coração, sabe? A gente só está pronto para ir quando, via de regra, não tem nada mais que nos prende aqui nesse lugar, mas ainda assim a gente pergunta para Deus se a gente deve ir porque a gente quer obedecer. A gente aprendeu que a palavra-chave na vida do crente é obediência. Então, por mais que a gente olhe para situações ao nosso redor e não se sinta mais preso, por mais que aquele contexto não faça mais sentido, não tenha mais significado para nós, a gente começa a questionar as intenções do nosso coração, a gente começa a questionar se é da vontade de Deus, se realmente o Senhor vai estar conosco, se esse chegou o momento. É nesse ponto que nós de fato estamos preparados a ir, que nós de fato estamos preparados a tomar posse dessas novas cadeiras, desses novos momentos que Deus tem para nós. O Senhor está liberando sobre a vida de alguns de vocês que estão ouvindo essa palavra um novo tempo, um novo momento, e através dessa ministração Ele está te dizendo, olha, chegou a hora, você pode ir, eu vou com você, justamente porque você não está tão confiante, justamente porque você está perguntando para mim se eu devo ou não tomar essa decisão. Chegou o momento, você não confia mais tanto nas suas próprias forças,
você não confia mais tanto nas suas próprias habilidades, você já viveu com Deus o suficiente para entender que você é dele, que você depende dele, que nós só nos movemos e existimos por graça dele. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com você mais uma lição que diz que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Sabe, Deus tinha dito para o povo: tenham cuidado de ser obedientes, de seguir os mandamentos nesse novo momento para o qual eu estou dirigindo vocês, nessa nova cadeira, nessa nova posição onde eu estou colocando vocês. Sigam o plano está escrito, o plano são os mandamentos, o plano é aquilo que você aprendeu com Deus. Vocês foram treinados nos últimos 40 anos. O que vocês aprenderam no deserto, o que vocês aprenderam na escassez, o que vocês aprenderam na situação difícil é o que vai sustentá-lo nas cidades. É o que vai fazer com que vocês permaneçam nos lugares que a gente está colocando vocês. Não esqueçam, não relativizem a história que vocês viveram no deserto. Não deixe isso para lá, não apague isso da sua memória. A maioria das pessoas, já parou para pensar nisso? Não tem dificuldade em ter um plano. As pessoas têm dificuldade em seguir o plano. Porque planos envolvem rotina, planos envolvem o dia a dia, envolvem a persistência, envolvem a entrega. Olha para quantas pessoas fazem plano, por exemplo, para passar em um concurso público, né? Muitas vezes o plano está ali, bonitinho, bem feito, tem um plano de estudo, tem quantas horas por dia a pessoa vai precisar estudar. O difícil não é ter o plano, o difícil é seguir o plano, o difícil é acordar todos os dias na hora que diz que ia acordar e estudar tantas horas quanto a gente diz que ia estudar. Entende? Isso é que é difícil. O difícil não é o plano, o difícil é se manter no plano. Recentemente eu me despedi de uma mãe solteira na igreja que ficou com a gente por alguns anos, era servidora de um banco, mas tinha no coração o desejo de passar no concurso do Ministério Público e ela estudou por 4 ou foram 5 anos, dedicada, comprometida, seguindo o plano, e ela me encontrou no domingo de manhã e veio me dar tchau. Falou: pastor, chegou a hora, passei e eu fui destacada para uma outra região do nosso país, estou indo embora. Percebe? O dia a dia, a consistência, a perenidade é que deve estar no nosso coração para que a gente alcance os nossos objetivos. De outro lado, às vezes também o que acontece é que a gente luta para chegar em determinada posição e às vezes acaba chegando nesse lugar e quando as coisas finalmente acontecem, a situação mudou, a gente está vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de abundância. Isso às vezes inebria a nossa mente, isso faz com que a gente fique confuso. Então, a gente precisa lembrar do plano original, porque a gente começa a querer fazer coisas que a gente não teve oportunidade de fazer durante o período de escassez. E ok fazer algumas delas, mas se você chutar o pau da barraca, você vai se dar mal. Então o cara começa a querer trocar de carro, começa a querer trocar de casa. Às vezes ele quer trocar de esposa, de marido. Às vezes ele quer abandonar aquela vida que na escassez o levou para a condição que ele está hoje, se esquecendo inclusive das pessoas que estiveram com ele. Sabe, se esquecendo das lições que ele aprendeu na escassez, no deserto. Sabe, muitas vezes as pessoas não sabem prosperar na abundância. Tem gente que é muito bom em prosperar na escassez. Tem gente que é muito bom em fazer as coisas acontecerem quando a situação está difícil, porque parece que a situação difícil motiva a pessoa, sabe? Ela vive em ciclos de escassez e de abundância, porque na hora em que ele tem muito, ele coloca os pés pelas mãos e faz besteira.
Então ele sabe fechar as torneiras no deserto, ele consegue economizar, mas quando ele está na abundância, abre demais. E por isso nunca está preparado para viver abundantemente, para se preparar para o próximo período de estiagem. Faz sentido isso que eu estou te dizendo? Olha para a sua vida. É preciso lembrar do exemplo de José. Eram 7 anos de fartura e depois tinham 7 anos de seca, 7 anos de escassez. A gente precisa, no período de abundância, se preparar para o momento de escassez. A gente precisa aprender a viver no deserto para depois viver no oásis, sem esquecer as lições que nós tivemos no deserto. Por isso, Deus estava dizendo para o povo: olha, uma vez que vocês estejam lá, uma vez que vocês habitem essas casas, uma vez que vocês morem nessas cidades, não esqueçam dos mandamentos que vocês receberam no deserto. Sabe, não é punição de Deus, meu irmão. Não é cerceamento, não é Deus querendo colocar limites da nossa vida, não. É Deus colocando proteções, colocando locais onde a gente possa ter sustento, olhar para eles e ver os marcos que foram estabelecidos por Deus e entender que eles nos protegem. Sabe, a solução para você que talvez esteja se sentindo confuso, perdido nesse exato momento, é lembrar-se dos mandamentos de Deus, é ser fiel àquilo e àquele que te trouxe até aqui, sabe? É isso, os mandamentos são marcos do amor e do cuidado de Deus, são proteção do Pai e não impedimentos, e não limitações, e não barreiras. Não abandone esses marcos, não derrube os altares que você construiu para Deus no deserto, sabe? Os altares de adoração, os lugares que dão sentido à sua fé, que dão sentido à sua vida, que te fazem lembrar de Deus e voltar os seus olhos cativos para Ele, sabe? Como diz a palavra em um outro momento, não se condene naquilo que você aprova, não tente torcer as coisas, apegue-se àquilo que Deus te deu, como a palavra diz também, ate esses mandamentos no teu pescoço, use como diadema na sua cabeça, porque isso é o que vai te fazer prosperar ou continuar prosperando. E em terceiro e último lugar, mantenha-se humilde, meu amigo. Mantenha-se humilde quando você chegar lá. Afinal de contas, não foi a força do seu braço. Afinal de contas, como a gente está vendo, às vezes não tem nem a ver com aquilo que a gente fez, tem a ver com orações respondidas dos nossos pais, dos nossos avós. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 25, é um trecho longo, mas é precioso. Preste atenção o que esse texto diz. Ele fala: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso pescoço e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e as vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos quanto os dias do céu acima da terra, porque se diligentemente, quer dizer, se com toda atenção você guardar todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, o vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Nações maiores
e mais poderosas do que vós. Quer dizer, eu vou te dar coisas que você não tem condição de ter, que você não tem condição de receber se eu não te der. É isso que Deus está falando. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e vosso temor, como já tem dito. Sabe, Deus está dizendo, eu estou dando para vocês nações maiores e mais poderosas, aquilo que você nunca pensou em alcançar, lugares que você nunca imaginou chegar, nem quando você estava sonhando acordado, você foi capaz de ver aquilo que Deus está te levando para possuir. Quando o Senhor mudou a sorte de Israel, um outro texto da palavra diz que eles ficaram como os que sonham. Sabe, o texto diz que os habitantes da terra que o povo ia conquistar eram gigantes, eles eram descendentes dos Anaquins. Deuteronômio 2, versículo 10, diz que os Anaquins eram gigantes, cara. Só para você ter noção, um dos povos que Israel conquista tinha um rei que era Og, e a Bíblia faz questão de mencionar que o tamanho da cama de Og era de 4 metros por 2, um negócio gigantesco. O povo vindo do deserto tinha uma autoestima baixa. Imagina, gente, o povo está vindo do deserto 40 anos, a autoestima lá embaixo, a mulherada com aquele cabelo lindo do deserto. Sabe, os homens que já não são tão belos assim, toscos, eram pastores de rebanho, com um cheiro maravilhoso. Você já imaginou? Dormindo em tenda, entendeu? Tomavam água da rocha, tomavam banho de rio, estavam indo habitar agora aí, receber as cidades por herança. Era fácil se encolher diante das armas, diante das espadas, diante dos cavalos, mas eles haviam aprendido a clamar no deserto. Então eles lutavam com armas espirituais, meu irmão. Eles lutavam com armas mais poderosas do que carros de guerra, porque eles clamavam ao Senhor Altíssimo, e quando eles clamavam, os exércitos de Deus lutavam por eles. Sabe, humanamente eles estavam completamente desprovidos mesmo, eles estavam carentes, eles eram frágeis, mas espiritualmente eles eram poderosos, porque eles estavam supridos pelo sobrenatural da presença de Deus. Sabe, quando você se mede, quando você às vezes se compara com outras pessoas e fala, não dá, sabe? Porque às vezes o cara é maior, o cara é mais forte, é mais inteligente, é mais poderoso, é mais bonito. É isso mesmo, meu irmão, não dá. Não dá. Deus às vezes coloca a gente em situações que a gente se sente exatamente do tamanho que a gente tem. É isso, tá tranquilo, a gente não precisa ter o mesmo tamanho, a gente não precisa ter a mesma força, mas Deus é conosco. Nós fomos forjados para manusear armas espirituais, cara. Nós fomos forjados para lutar nessa terra batalhas que os homens lutam com legislação, com processos, com palavras. Nós somos forjados para lutar com o joelho no chão, manuseando a espada do Espírito, colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçando os pés com o evangelho da paz, empunhando o escudo da fé. Foram essas armas que Deus colocou em nós, e elas são suficientes em Deus para vencer principados e potestades, autoridades e domínios, meu amigo. Você não precisa ser do mesmo tamanho, Deus colocou
à sua disposição armas que o mundo não tem. Então entra e toma posse dessa terra, meu irmão. Entra e sente nos lugares que Deus está te dando. Avance, não se detenha. Chegou a hora de se movimentar. Você foi treinado no deserto para que isso aconteça. Mas lembre-se, não é mérito seu, é mérito do Senhor. Você não está entrando porque você é bom. Você está entrando porque Deus é bom e resolveu te dar. Chegou a hora, meu irmão. O momento é esse. Vamos para cima. Que Deus te abençoe.